Alô, comunidade do ICL, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. A gente chega sempre às 5 horas da tarde, ao vivo, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu mando um abraço para toda a comunidade do ICL que nos acompanha depois, no programa gravado. Muita gente nos assiste aí durante a noite, durante a madrugada, né, no Brasil e em alguns países aí espalhados pelo mundo, a comunidade brasileira. A gente traz atualização de notícias sempre com a Laura Couto, da nossa equipe, já posicionada na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo ao vivo e também depois, né, no offline, como o Rodrigo bem mencionou. Eu trouxe aqui também a nossa enquete, que agora está no YouTube, não está mais no Papo Legal. A gente sempre coloca uma enquete sobre um assunto que a gente vai falar aqui no ICL Urgente. E a de hoje é o seguinte: por que os partidos do Centrão não querem uma coligação com o Flávio? E as opções são: ele não tem a mesma força que o pai Jair, eles estão com medo do presidente Lula e preferem investir no Congresso. Rodrigo, além disso, queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Laura, olha, essa pergunta que a gente colocou aí na enquete é porque vai acabando o tempo para se estabelecer as coligações, para serem estabelecidas as coligações, e o Flávio Bolsonaro chega ao fim do prazo sem um partido sequer que tenha topado entrar na campanha ao lado dele. O Partido Liberal é forte, tem uma bancada grande, a gente sabe, o bolsonarismo tem força. Mas chama muita atenção que os partidos do Centrão estejam passando a bola, dizendo assim, não, pode ir, Flávio, a gente vai outra hora, não vai com você não. Então é uma solidão política de Flávio Bolsonaro. Até agora nós vamos tratar disso já já no ICL Urgente. Exclusivo, uma apuração aqui da equipe do ICL Notícias. Tradição de família. Um ex-aliado de Eduardo Bolsonaro revelou em entrevista exclusiva para a repórter Juliana Dalpiva que o ex-deputado federal, Eduardo, manteve R$250 mil num cofre dentro do gabinete na Câmara dos Deputados em Brasília, portanto, dinheiro vivo dentro do cofre no gabinete da Câmara. O nome deste ex-assessor que deu a entrevista para Juliana Dalpiva e que aparece aqui no lado direito na tela, ali, é o Alexandre Junqueira. Alexandre Junqueira diz que a maior parte desse dinheiro foi usado pelo filho 03 para comprar um apartamento no Rio de Janeiro. Parte do apartamento, né? Para dar entrada. Aí aparece o Alexandre Junqueira em fotografias ao lado do Eduardo Bolsonaro para mostrar que eles tinham uma certa intimidade, não eram só colaboradores de trabalho, né? Aqui o Alexandre Junqueira aparece num gabinete, mas depois ele aparece em cenas assim de confraternização, mostrando que conhecia bem o Eduardo Bolsonaro. Olha os dois aí na mesa, num jantar, como se fossem amigos, mas ele era o assessor, um dos assessores de Eduardo Bolsonaro. Segundo o Alexandre Junqueira, nessa entrevista gravada, né, pela Juliana Dalpiva, o dinheiro vinha de um esquema de entrega ilegal de parte dos salários dos funcionários do gabinete. Ora, é a boa e velha rachadinha, uma prática da família Bolsonaro desde a época do Rio de Janeiro e que o Eduardo, segundo esta denúncia, teria levado para o gabinete parlamentar na Câmara dos Deputados. A Laura Couto tem mais informações sobre essa apuração exclusiva de Juliana Dalpiva. Rodrigo, vamos lá, eu vou explicar essa apuração da Juliana do começo. A existência do cofre foi revelada pelo Alexandre Junqueira numa entrevista para Juliana Dalpiva em outubro do ano passado, 2025, para o projeto que chama Quem Matou a Política, que é um podcast original da Audible que estreou hoje, terça-feira. Em junho desse ano, ou seja, meses depois da primeira entrevista, o Alexandre Junqueira decidiu revelar mais detalhes do caso para a colunista do ICL Notícias. No novo relato, o Junqueira ele envolveu agora o deputado estadual Gil Diniz, do PL de São Paulo, conhecido também pelo apelido de Carteiro Reaça. E aí, antes de ser deputado, o Gil ele tinha sido assessor do gabinete do Eduardo Bolsonaro na Câmara entre os anos de 2015 e 2018. E por que isso é importante, Rodrigo? Porque em novembro de 2018, o Junqueira conta que ele participou de uma conversa com o Diniz e com a também assessora Sonaira Fernandes. E nessa conversa foi revelada a existência do cofre com o dinheiro da rachadinha. A gente tem o trecho aí dessa conversa. A gente separou, vamos ouvir. Falou assim para a gente juntar, pegar um pouco aí do salário para fazer uma poupança, que seria uma... Não estava até então o nome rachadinha, tá?
Aí a Sonaira falou, nunca mais me esquecer, exatamente assim, ela tem um sotaque até meio do nordeste, ela falou, exatamente, nós temos que fazer isso aí mesmo. Porque, olha, digo para você, Duda tinha 2 no gabinete que ganhavam cheio e devolviam a metade. E nós tínhamos um cofre no gabinete que pegávamos essa metade e colocávamos nesse cofre e juntou 250 mil reais no cofre. E um belo dia, Duda chegou lá, passou a mão nesses 250 mil para dar de entrada num apartamento. E chegou na campanha, nós não tínhamos 5 mil reais para pagar uma nota de campanha. Então nós temos que fazer isso mesmo. E aí ela sugeriu e falou, olha, é melhor não mexer no salário de ninguém. Faz assim, devolve as GEDs, porque nós temos 2,5 de GED, e se você for líder, você vai ter um pouco mais de GED. Então a galera não mexe no salário, né? Ela deu essa sugestão. E as GEDs incorporam no salário e devolve as GEDs. Seria uma rachadinha, né? Que é a rachadinha das GEDs. Vocês entenderam bem? Isso é entrevista do Junqueira para a Juliana Dalpiva, em que ele narra uma conversa com a Sonaira Fernandes, em que, nesta conversa, ela conta para o Junqueira que havia um cofre do Eduardo Bolsonaro, aqui chamado de Duda, porque é assim que ele é chamado na intimidade, e diz assim, o Duda tinha esse cofre lá. O pessoal ganhava o salário cheio e deixava metade no cofre para o Duda, teoricamente, para bancar despesas na hora que a campanha eleitoral começasse. Mas diz aqui o Junqueira na entrevista, num belo dia o Duda foi lá, limpou o cofre, pegou o dinheiro para ele e deu entrada num apartamento no Rio de Janeiro. É o depoimento de um ex-assessor. Não é ninguém do PT falando. É um ex-assessor que convivia com Eduardo Bolsonaro. A gente até tem imagens, eu mostrei aqui 2 fotografias, tem uma outra em que eles estão de bermuda juntos, tinha uma certa intimidade, uma amizade ali entre eles. O Junqueira depois rompe com o esquema do bolsonarismo. Importante a gente lembrar que a Juliana Dalpiva, que escreveu até um livro, Os Negócios do Jair, já havia contado que a família Bolsonaro comprou pelo menos 50 imóveis usando dinheiro vivo. Na totalidade ou em parte esses imóveis, mais de 50 com dinheiro vivo. Quem é que usa dinheiro vivo hoje em dia, minha gente? Que tipo de atividade que usa dinheiro vivo? Você sabe. Que tipo de atividade que usa dinheiro vivo? Porque 99% dos brasileiros não andam nem com nota de 10 reais, 20 reais mais do bolso. O pessoal usa Pix. Só usa dinheiro vivo quem quer esconder a origem desse dinheiro. Então, é muito suspeito. E esse caso agora revelado por esse ex-assessor que dá a entrevista, se conecta com a apuração mais antiga e mais geral da Juliana, mostrando que esta família comprava imóveis com dinheiro vivo, era a imobiliária Bolsonaro. E não tem graça nenhuma, porque provavelmente boa parte dos recursos foram obtidos assim, na base da rachadinha, obrigando funcionários a deixar dinheiro no cofre. E a gente pode imaginar que tipo de dinheiro também que circulava por esses cofres, além do dinheiro dos funcionários. É isso. O ICL Notícias tentou contato com o Eduardo Bolsonaro, que está lá escondido, foragido nos Estados Unidos, e também com a Sonaira Fernandes, que hoje é vereadora bolsonarista em São Paulo, mas não teve retorno de nenhum dos dois. Já o deputado estadual Gil Diniz, que é o carteiro reaça, informou que não sabia de nenhum cofre no gabinete, então ele nega a história. Não respondeu sobre ter recebido valores em dinheiro vivo no período da campanha de 2018. Está feito aqui o registro, toda essa história em detalhes lá no portal ICL Notícias, apuração da Juliana Dalpiva, que acompanha esse caso há muito tempo, por isso que eu digo, o ICL tem uma equipe de jornalistas forte, apuração, edição, e continua trabalhando firme aqui nesse ano decisivo de 2026. Neutralidade ou morte? Seria o que Dom Pedro I falaria, né? Se fosse do Partido Republicano, mas ele não era republicano, Dom Pedro I, mas imperador. Agora é oficial, o partido que tem esse nome de Republicanos, e que tem uma bancada razoável, governadores importantes e tal, decidiu que não vai apoiar mesmo Flávio Bolsonaro nas eleições. Dessa forma, o 01 não vai conseguir trazer uma liderança do partido para ser a vice dele. Era a esperança do Flávio, aquela vice Daniela Marques, né, que é filiada ao Republicano. Se o partido não vai fazer a coligação, não tem vice desse partido.
O anúncio aconteceu durante a convenção do Republicanos ocorrida nesta terça-feira em Brasília e a Laura tem outras informações sobre esse fato. Rodrigo, segundo Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos, essa decisão foi tomada depois de uma reunião com os escritórios da legenda, em todo o país. E aí, de acordo com o Pereira, 17 dos 27 diretórios estaduais do Republicanos defenderam a neutralidade. Por isso, a vontade da maioria, claro, prevaleceu. Vale dizer que isso já tinha sido avisado, essa decisão, já tinha sido comunicada ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, na noite de ontem, segunda-feira. O Partido Liberal já tinha aí tentado conquistar o apoio do Republicanos, estava há um tempo tentando aí para fortalecer a coligação do Flávio, como você mencionou, que até agora não conseguiu convencer o Centrão de nada, né, Rodrigo? Em nota, o Republicanos afirma que a posição de independência não representa ausência de princípios nem de posicionamento político, Rodrigo. É curiosa essa nota assim na negativa. O fato de ficarmos neutro não significa que a gente seja em cima do muro, que a gente não tenha posições políticas. Não significa. Tá bom, Republicanos, obrigado. Bom, agora o 01 Flávio Bolsonaro acumula 3 negativas de forças políticas ligadas ao Centrão que já disseram não vamos para a coligação. Vamos contar? A Federação União Brasil Progressista foi a primeira que disse não. O Republicanos, como a gente disse, acabou de comunicar também. E o partido Podemos é um terceiro, que também no dia de hoje optou pela neutralidade e não vai compor coligação com Flávio Bolsonaro. Bom, antes de mudar de assunto, nós ainda estamos aqui falando do Republicanos. A gente precisa comentar um caso, gente, que é curioso e bizarro, né? Tem uma bizarrice aí. É a história do senador Cleitinho, que era líder em todas as pesquisas para ser governador de Minas Gerais e fez mais uma tentativa. Ele voltou atrás de voltar atrás. Foi a reviravolta da reviravolta. Dessa vez não foi nos bastidores, não, foi tudo ao vivo, a cores, durante a convenção do Republicanos. No meio desta convenção, Cleitinho pegou o microfone, a gente tem até as imagens aí, e decidiu que seria um bom momento, sem combinar com ninguém, dizer assim, pessoal, se vocês quiserem, eu posso ser candidato agora? Eu estava na dúvida, depois desisti de desistir, agora eu estou aqui de novo. Posso ser o candidato? Olha a cara do Hugo Mota e da Damares ali atrás, dizendo assim, esse cara está no seu juízo perfeito ou não está? Né? A gente tem o vídeo, vamos conferir, a gente tem um trecho aqui do vídeo recortado aqui pela nossa equipe, é isso? Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Ontem todo mundo viu o vídeo que eu fiz com o presidente Marcos Pereira, estava também o presidente do Estado também, o Euclides Peterson. E eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui, com toda humildade, que é o Espírito Santo está me pedindo para me falar isso. Eu venho passando um momento de luto há 15 dias, né? E ontem, na hora que eu fui decidir essa situação, de domingo para segunda, eu tive momentos de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe, o meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte, como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo, não desista, a gente vai fazer campanha para você, a gente vai ficar com você. Então, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo professor, pela polícia militar, por todos os trabalhadores do Brasil, de Minas Gerais, por todos os caminhoneiros, por toda a enfermagem que existe, por todo o povo mineiro, eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui humildemente ao presidente que me dê essa vaga. Me dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, eu não vou decepcionar o senhor, presidente. Meu Deus. Então ele faz esse vídeo fazendo um último apelo para poder ser o candidato, sendo que ontem, né, ele tinha chorado, tinha feito um outro vídeo ao lado do Marcos Pereira, a gente até mostrou aqui no ICL, chorando e mostrando que não tinha a menor condição de ser candidato. Ali ele estava desistindo e chorou. Esse aqui é o Marcos Pereira, o presidente do partido, esse aqui é o Cleitinho ontem, chorando. Aí hoje ele falou, não, aquele vídeo de ontem que eu chorei, eu não estava bem, eu estava numa crise espiritual, e ele lembra que ele perdeu o pai, perdeu o irmão, e que em nome da mãe... Ele acha que ele é candidato da família dele, né? É o mal de certos setores aí da direita, da extrema-direita, de acharem que tudo se resume à família. Eu falei com a minha mãe, então ela disse que eu posso ser candidato. Pelo amor de Deus, Cleitinho, vai resolver os seus problemas espirituais, né? Com todo respeito, perdeu o pai, perdeu... Mas não é aí, no meio da política, brincando de ser governador do segundo estado mais populoso do país. Parece que o próprio presidente do Republicanos não gostou muito dessas idas e vindas e aí bateram o martelo definitivamente. A Laura vai trazer para a gente o fim dessa novela grotesca, Laura, que o Republicanos
acabou exibindo para a gente nos últimos dias. Essa novela não foi tão legal de acompanhar, né, Rodrigo? O Cleitinho partiu para humilhação quase, né? E aí o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, teve que dar esse puxão de orelha no senador. De novo, né? Porque o Marcos Pereira assumiu a palavra depois do Cleitinho e negou o pedido do senador, argumentando que ele deu várias oportunidades para o Cleitinho se decidir e que a legenda não pode ficar indo e voltando toda hora em questões políticas. Nos bastidores, essa última tentativa do Cleitinho surpreendeu todo mundo, inclusive as próprias lideranças do Republicanos que estavam presentes na convenção, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, que a gente consegue ver ele atrás do Cleitinho no vídeo, né, Rodrigo? A gente vê ali, enquanto o Cleitinho fala nesse vídeo de hoje, foi na convenção lá de Brasília, a Damares, que é do Republicanos, o Hugo Mota, presidente da Câmara, que é do Republicanos, o ex-vice-presidente do governo bolsonarista, o general Hamilton Mourão, também é do Republicanos. Então é um partido que tem lideranças importantes da direita e da extrema-direita brasileiras, né? Bom, então o Republicanos deixou o Cleitinho fora da candidatura e se colocou também fora da aliança com o Flávio Bolsonaro, é o resumo da ópera. Sobrou para o Flávio Bolsonaro minimizar o fato de estar sozinho para disputar a eleição, sem apoio das legendas aí do Centrão. Durante uma sabatina promovida pelo portal de notícias O Antagonista, o candidato do PL afirmou que, embora os partidos aí tenham optado pela neutralidade, vários nomes importantes estarão sim com ele. E aí citou como exemplo, claro, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é governador de São Paulo, realmente é uma liderança importante, e também o senador Cleitinho. Será que, se o Flávio estiver dependendo do apoio do Cleitinho, que não sabe se vai para cá, se vai para lá, se reza ou se é candidato, tá feia a coisa para o lado do Flávio Bolsonaro, né? Mas é claro que apoio individual de um ou de outro não substitui a coligação, até porque sem a coligação o Flávio vai ficar com menos tempo do que o Lula no horário gratuito de rádio e de televisão. O Flávio Bolsonaro, além disso, tem até amanhã para definir alguma coligação, o que é bem improvável, né? A gente já fez a lista aí dos que disseram não. E depois vai se encerrar também o prazo para indicar o vice. Até o dia 15 ele tem que indicar o vice e que provavelmente vai vir do próprio Partido Liberal, já que ele não conseguiu coligações. Ao que parece, além do PL de Flávio Bolsonaro, outro que segue o mesmo caminho e não terá coligações é o candidato Romeu Zema do Partido Novo. O Partido Novo, agora saímos do Flávio e vamos para o Novo de Romeu Zema, anunciou agora há pouco que o escolhido para a vaga de vice será o senador Eduardo Girão do Ceará. Portanto, chapa puro sangue, por assim dizer, no Partido Novo. Estão aí os dois lado a lado, convenção do Partido Novo, Romeu Zema para presidente, Eduardo Girão do Ceará para vice-presidente. Ele já esteve envolvido em muitas polêmicas, como levar uma réplica, vamos dizer, um boneco de um feto durante um debate sobre aborto no Congresso Nacional. É um homem bastante polêmico e vai estar ao lado do Romeu Zema, que também gosta de uma polêmica e está entregando Minas Gerais praticamente quebrado o Estado. Por isso que ninguém quer ser candidato a governador de Minas, tem isso também. O Zema tem isso no currículo. Pessoal, chuva de inquéritos. Olha, dá a impressão de uma manipulação pré-eleitoral. Olha só isso. O ministro do STF, Flávio Dino, autorizou hoje a abertura de mais 2 investigações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, que, aliás, não é chamado de Lulinha na família. Parte da imprensa brasileira adotou essa técnica de dizer Lulinha para lá, Lulinha para cá, para poder carimbar no Lula, que é pai dele, né? Mas ninguém chama de Lulinha. Então, ele ficou com essa marca mais como uma estratégia da mídia brasileira. Toda véspera de eleição sai alguma coisa sobre o Fábio Luiz, né? Uma dessas investigações, autorizada hoje, e que foi solicitada pela PF, quer saber se o Fábio Luiz cometeu crime de tráfico de influência em favor de empresas parceiras. O ministro André Mendonça é outro que já tinha autorizado a abertura de outros 2 inquéritos. Então, Laura, faz um resumo para a gente. Eu falei inquéritos do Flávio Dino, autorizado pelo Flávio Dino, e outros 2 do André Mendonça, né? Vamos lá, Rodrigo. Olha só, para não perder a conta, ao todo, o Fábio Luiz, filho do Lula, ele é alvo de 4 investigações.
3 delas envolvem suspeitas de tráfico de influência em diferentes órgãos do governo. Já essa 4ª investigação, autorizada hoje, apura o vazamento de informações sigilosas. E é importante citar aqui que, nesse caso, o Fábio Luiz pode ter sido vítima. E aí, em nota, a defesa do Fábio afirma que ele não tem relação direta ou indireta com qualquer tipo de irregularidade, e os advogados também dizem ter confiança plena na condução do ministro Flávio Dino, mas pediram providências contra esses vazamentos reiterados e seletivos e que eles se classificaram também como criminosos. Por fim, o próprio presidente Lula também já afirmou, e a gente trouxe aqui no ICL Urgente, que o filho dele não vai ter privilégios e vai precisar provar a própria inocência no processo. Rodrigo. É isso, né? A gente lembra que o Bolsonaro, no governo dele, queria até trocar diretor da Polícia Federal no Rio, porque achava que o diretor que estava lá ia acabar complicando a vida dos filhos dele. O presidente Lula tem usado uma outra maneira, né, de agir. Ele diz assim, olha, não posso e não vou agir para pressionar a Polícia Federal nenhuma. Que corram os inquéritos, se o filho dele tiver algum problema, que responda. Por enquanto parece muito mais uma exploração, porque já teve campanha até que circularam assim umas imagens dizendo, olha aí a mansão do filho do Lula. E sabe o que era a mansão? O prédio da Faculdade de Agronomia aqui no interior de São Paulo. Já disseram que o filho do Lula é dono da Friboi. Lembra dessa? E já inventaram tanta coisa, gente. E sempre faltando assim, 1 mês, 2 meses para a eleição. Agora está vindo de novo. É a onda Fábio Luiz de volta ao noticiário do Brasil. Bom, hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação importante chamada Sem Desconto, que investiga fraudes do INSS. É mais uma etapa, né? A ação tem como foco suspeitas de lavagem de dinheiro. Entre os endereços que foram alvo dessas buscas estão imóveis de parentes do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. O senador, ele, na pessoa física, não sofreu mandados de busca, mas teve bens bloqueados já pelo STF. Vale lembrar que Weverton Rocha já tinha sido alvo dessa mesma operação em dezembro do ano passado. Segundo a PF, ele é suspeito de ter se beneficiado de recursos desviados do INSS. Laura, atualiza pra gente, por favor. Rodrigo, não foi só a família do Weverton, né? O advogado dele, chamado Willer Tomás, ele também recebeu uma visita da PF hoje. Para quem não sabe, o Willer, ele é advogado da elite política de Brasília e ele, inclusive, já foi preso em 2017, na época da Lava Jato. E aí, no caso da investigação de hoje, esse advogado, ele é suspeito de ser operador financeiro do senador do PDT. Durante a operação no escritório do Willer Tomás, os agentes encontraram uma máquina de contar dinheiro, que está aí na imagem, né, que tem capacidade de contar até 1.200 notas por minuto e funciona para moedas como real, dólar e euro. Também foi encontrado dinheiro em espécie no escritório dele. Na era do Pix é no mínimo curioso, né, Rodrigo? Mas em nota, o Willer Tomás afirmou que ele não é investigado no âmbito da operação, sem desconto, e que a operação decorre exclusivamente do fato dele ser proprietário de uma aeronave que foi utilizada pelo senador Weverton Rocha numa viagem que já é de conhecimento público. Rodrigo. Como ganham dinheiro alguns advogados no Brasil, né, Laura? Jatinho para lá, jatinho para cá, advogado com jatinho, né? E esse aí é um que diz, não, eu estou sendo investigado só porque eu tenho um jatinho. Não, também tem máquina de contar dinheiro no escritório. Para quê, hein? Como disse a Laura, hoje em dia você faz tudo com Pix, com transferência bancária. Para que máquina de contar dinheiro no escritório? Para contar euro, dólar, real? É estranho demais, né? Parece o que eu estava falando aqui do cofre do Eduardo Bolsonaro. Quem é que anda com dinheiro vivo hoje na rua? Eu, quando tenho mais do que R$200 e não ando mais, já fico nervoso de andar na rua. Agora, os caras têm uma quantidade de dinheiro em casa, máquina no escritório para contar notas. E esse Willer, que foi alvo aí também da busca e apreensão, é um dos coordenadores da campanha do Arruda, né? Aquele que já foi governador do DF e que, de novo, está tentando voltar ao poder no Distrito Federal, mas dessa vez o Willer está sendo investigado pela parceria com o Weverton Rocha, o senador lá do Maranhão. A Polícia Civil do Distrito Federal, falando em ações lá em Brasília, deflagrou uma outra operação chamada Rede Interrompida. Olha, essa história é muito estranha e a gente trouxe já no ICL Notícias primeira edição. É uma operação que mirou um grupo extremista que estava planejando ataques terroristas durante as eleições. As investigações apontam para o fato de que eles estavam discutindo realizar atentados usando explosivos durante debates eleitorais no primeiro ou no segundo turno. Planejavam instalar explosivos em prédios de emissoras que sediariam esses encontros, esses debates.
Ao todo foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e me chamou a atenção como estava espalhada geograficamente pelo Brasil. Mandados em São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então tem estados do sul do Brasil, sudeste e também Pernambuco, no nordeste do país. Laura tem mais informações sobre essa operação. A polícia ainda não deu todos os detalhes, né? Exatamente quem é que articulava. Apareceu até uma bandeira dos confederados ali no material apreendido, você viu, Laura? Sim, do pessoal que perdeu a guerra civil nos Estados Unidos, a bandeira associada aos racistas nos Estados Unidos. Rodrigo, o que se sabe até agora é que os investigados, eles mantinham comunidades no Telegram que foram usadas aí para disseminar os conteúdos neonazistas, antissemistas e também de promover discursos de ódio contra mulheres, principalmente em posições de autoridade. O grupo também compartilhava mapas, plantas arquitetônicas e modelos tridimensionais de prédios em Brasília, bem como instruções para a fabricação de artefatos explosivos, Rodrigo. E aí, durante a deflagração da operação de hoje, foram encontrados materiais com referências ao nazismo, como você bem mencionou, e além da bandeira também, entre os objetos recolhidos, está um chapéu semelhante aos associados da Ku Klux Klan, Rodrigo. A investigação apura possíveis crimes de associação criminosa, incitação ao crime, apologia ao crime e racismo. A gente ainda aguarda mais informações, Laura, para saber exatamente quem é que coordenava, ou se eram assim uns translocados sem muita importância. De qualquer maneira, com importância ou sem importância, com articulação internacional ou sem articulação, se estavam planejando explodir prédios, é algo gravíssimo e tem a ver com o discurso de ódio disseminado pela extrema-direita no Brasil. Isso está na conta da extrema-direita bolsonarista. Está na conta deles. Não estou dizendo que seja responsabilidade direta da família Bolsonaro, não é isso. Mas o discurso de ódio promovido pela extrema-direita bolsonarista ajuda a insuflar grupos como esse que foi debelado pela Polícia Federal. Pessoal, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou agora, no começo da tarde, o fim da possibilidade de aposentadoria compulsória como pena máxima para ministros afastados do cargo por faltas graves. Você sabe que tinha essa regra, né, no judiciário brasileiro. O juiz corrupto, então punição, aposenta. E o sujeito fica aposentado recebendo aposentadoria, sendo que tinha cometido crime, às vezes, como magistrado. Agora, isso está proibido. A decisão do CNJ de hoje endossa um entendimento já adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que a punição máxima deve ser a perda do cargo, pura e simplesmente, e não a aposentadoria. A definição do CNJ vem às vésperas do julgamento do ministro do STJ, que também é lá em Brasília, é um abaixo do STF, o ministro Marco Buzzi, que foi afastado do cargo em fevereiro por suspeita de assédio sexual. A Laura tem atualizações sobre esse caso do ministro Marcos Buzzi. Rodrigo, o julgamento do processo administrativo disciplinar contra o Marco Buzzi está marcado para quinta-feira, dia 6. E olha só, pode ser coincidência, mas pode não ser. Porque nos bastidores, os ministros do STJ cogitavam aplicar a aposentadoria compulsória para o Buzzi, contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal e agora do CNJ. Eles alegavam que, apesar da decisão do STF ter validade para um outro caso de assédio envolvendo um juiz do Rio de Janeiro, que inclusive serviu de parâmetro aí para essa nova regra, o caso do ministro Marco Buzzi está numa zona cinzenta. Não sei o que isso significa, né, Rodrigo? A defesa do Buzzi nega todas as acusações. Então é isso, né? O CNJ percebeu que estavam se movimentando para ainda ver se um Buzzi podia ainda entrar nessa turma que é aposentada, em vez de ser punido com a perda do cargo, a perda, inclusive, da remuneração, que é o que deve acontecer com o juiz, com o militar que comete falta grave, também devem perder a patente e o soldo pago pelos contribuintes, né? É o dinheiro de todos nós. Laura, obrigado pela participação ao vivo mais uma vez. Você tem aí a atualização da nossa enquete de hoje? Valeu, Rodrigo. Tenho sim. No começo do programa a gente perguntou lá no nossa enquete no YouTube por que os partidos do Centrão não querem se associar ao Flávio, né? Fazer uma coligação com o Flávio Bolsonaro. E o resultado foi porque eles preferem investir no Congresso com 48% dos votos e aí depois as outras duas opções ficaram com 26% e 26% dos votos, entre medo de Lula e o Flávio não ter muita força quanto o Jair Bolsonaro. Rodrigo. É isso. Obrigado pela participação de vocês. Valeu. Olha, mais um dia, Laura, de grande audiência aqui no ICL Urgente. Valeu, pessoal. Eu agradeço, a gente está na liderança entre os canais do YouTube de noticiário. Obrigado mais uma vez. Olha aí, mais de 2 milhões de visualizações em julho no YouTube aqui no nosso programa. Laura, uma vitória aí pra gente. Sim, né? Muito obrigada a todo mundo que nos assiste. É isso, obrigado, valeu, Laura. Mas eu tenho aqui um aviso para você, antes de passar a bola para o N2.
A mobilização política virou mercadoria na mão da extrema-direita. Eu estava falando agora como eles fomentam, inclusive esses grupos até terroristas, né? Campanhas bilionárias, criptomoedas, venda em massa de produtos. A origem e destino dessa grana serão explicados na próxima aula aberta do ICL. Siga o dinheiro para tentar mostrar que tem uma máquina de operação aí financeira para mobilizar a extrema-direita. Dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, o professor João César de Castro Rocha, olha, deve ser uma super aula, hein? Fiquem de olho, dia 13, 8 horas, acompanhem ao vivo. Como é que você se inscreve para participar e acompanhar a aula do professor? Em iclurgente.com.br. Se puder, se inscreva agora, iclurgente.com.br, deixa o seu e-mail e no dia 13, semana que vem, a nossa equipe te avisa. É hoje, com o Castro Rocha, siga o dinheiro. Você também pode fazer pelo QR Code que está aqui na tela. Dado o recado, não perca a aula do professor Castro Rocha e fique agora com o N2. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável. E chamem todos seus amigos para assistir também. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.